Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui na Spider Trader. Eu sou o Thiago, eu sou trader profissional, sou analista de mercado desde 2020, tá? E hoje eu quero convidar você aqui para uma análise, um giro nos mercados, entender o que está acontecendo. Nós vamos falar aqui bastante sobre o Bitcoin, né, que foi o ativo que roubou a atenção na semana passada devido ao seu movimento de queda rápido e acentuado, né? Na análise da semana passada nós estávamos com o Bitcoin na casa dos 75 mil dólares e durante a semana passada, para essa semana, o Bitcoin caiu para 60 mil. Então foi tudo muito rápido, muito medo, muito pânico no mercado, e isso acabou gerando o que está sendo muito comentado nas redes sociais. Provavelmente, se você acompanha o mercado cripto, você já deve ter ouvido o pessoal falar do clímax no volume. Nós tivemos um clímax no volume no Bitcoin. O clímax no volume é isso aqui, deixa eu mostrar para vocês entenderem aqui rapidinho, ó. Tá vendo essa barra de volume gigantesca que a gente tá vendo aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, eu tô no tempo gráfico semanal do BTC, tá? Isso aqui a gente tem uma barra de volume aqui bem grande. Se você pegar e voltar no tempo aqui, ó, até 2024, aqui metade de 2024, nós não tivemos um volume negociado tão grande quanto esse da semana passada, quando o Bitcoin bateu 60 mil dólares. Isso aqui é o que geralmente a gente chama de clímax no volume, né? O preço ele faz uma escadinha, ó. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e daí, bum, vem esse volumezão forte aqui, tá? Isso aqui geralmente acontece porque nesse momento, né, no momento dos 60 mil, nós tínhamos ali um êxtase, né? Pessoas comprando, pessoas vendendo, pessoas sendo estopadas, um grande volume negociado, e esse grande volume negociado acaba gerando o que a gente chama de clímax, e geralmente um clímax ele acaba, ele encerra ou inicia, né, tendências. Nesse caso aqui ele poderia encerrar a tendência de baixa. Só que hoje eu quero convidar você a expandir um pouco mais esse nível de consciência, a gente explorar outras faces do clímax no volume, até mesmo fora dos gráficos, e entender se isso aqui representa de fato uma oportunidade de encerramento de tendência no Bitcoin ou não. Bom, fora dos gráficos, nós temos um movimento mais travado, né? A gente está vendo aqui de novo essa questão do shutdown lá dos Estados Unidos voltando para os bastidores, né? Nos holofotes, nas conversas, e quando isso acontece, né? Essa indecisão, essa trava, né? Essa não perspectiva do que vai acontecer no futuro deixa os mercados bem apreensivos. Basicamente a interpretação é: nós não sabemos se nós vamos ter um movimento que vai corroborar para que o mercado de fato suba, ou se nós vamos ter um movimento para corroborar que o mercado caia. Então, quando você tem uma indecisão, nós entramos em um modo de espera. E o shutdown, ele basicamente ele representa esse modo de espera, né? Porque você vai ter ali atraso nos dados, atraso nas decisões importantes. Então, todo esse atraso gera essa indefinição, e isso geralmente no mercado ele é refletido com movimentos de lateralidade. Então, quando o mercado ele começa a andar de lado, isso é muito característico do mercado de criptomoedas, principalmente do Bitcoin. Se você acompanha o mercado de criptomoedas, você vai entender, ele passa muito mais tempo andando de lado e pouco tempo andando direcional. Só que quando você tem esse tipo de narrativa, corrobora ainda mais a tese da lateralidade, isso para o Bitcoin acaba virando um prato cheio, porque é o estado natural do ativo. E o que chama atenção aqui, quando você sai só do mercado de criptomoedas e você começa a fazer correlações, é que tanto Nasdaq quanto S&P 500, eles estão em máximas históricas. Então nós tivemos aqui basicamente só a correção do Bitcoin dentro dos ativos de risco, né? Porque a gente tem o ouro e a prata que também caiu, mas eles têm muito mais uma função de hedge, né? Uma função de proteção do que uma função de ser um ativo de risco. Mas dentro da categoria de ativos de riscos, nós vemos lá Nasdaq em topo histórico, basicamente, né? S&P basicamente em topo histórico, e só o Bitcoin lá embaixo, lá com uma correção de 50% desde o seu topo histórico. Só que a questão aqui é: esse clímax no volume e o conjunto de dados que nós tivemos graficamente, eles corroboram para que agora nós possamos ter estancado essa queda e o mercado ele possa voltar a andar? Bom, na minha opinião, eu acho que ainda é cedo para dizer isso. Eu acho que nós só precisamos de mais dados, e eu acho que o gráfico ele corrobora essa minha percepção de que é cedo a gente afirmar de que o fundo
foi encontrado ali em 60 mil dólares, tá? E essa questão do shutdown, ela vem justamente para corroborar aquilo que o gráfico já está dizendo, que é a maior probabilidade, ao meu ver, nesse momento, é que nós entremos em um movimento lateral, em um movimento de espera, um movimento de consumo pelo tempo, que é aquilo que o Bitcoin faz muito bem, e agora ele tem aqui até um fator externo que vai corroborar para que isso possa acontecer. Até porque em 2022 nós tivemos exatamente o mesmo clímax no volume em uma queda acentuada no BTC. E isso não marcou o fundo do mercado naquela ocasião. Ele continuou caindo mesmo depois desse clímax no volume, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico agora para a gente fazer essas correlações, tá? Ó. Bom, já estou aqui no gráfico do BTC, tá? Tempo gráfico de uma semana, tá? Hoje eu quero comparar as duas estruturas que foi construída, né? A de 2022 com a estrutura que está sendo construída agora aqui em 2026, tá? Bom, o que a gente tem de característico aqui, né? As duas estruturas, elas estão fazendo uma correção em padrão de canal de baixa, né? Ou seja, em padrão de bandeira, tá? É como se aqui fosse o mastro da bandeira e aqui fosse a bandeira, tá? O que chama a atenção é a similaridade que a gente está tendo entre esses movimentos, né? Então nós tínhamos aqui em 2022 um fundo, que era um fundo válido, que tecnicamente iria iniciar aqui a tendência de baixa do Bitcoin se ele perdesse esse fundo. Também nós temos aqui o mesmo fundo que tecnicamente iniciaria a tendência de baixa do Bitcoin caso ele perdesse. Aqui em 2022 o preço ele veio, ele perdeu essa tendência de baixa, ó, ele perdeu essa média amarela, que é a média de 200 do tempo gráfico semanal. Aqui a mesma coisa, ele veio, ele perdeu o fundo, perdeu a média de 200, e é aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes a partir de agora, tá? Porque, ó, exatamente esse clímax no volume que eu comentei com vocês aqui no início do vídeo, ele foi também atingido, ó, lá em 2022. Logo após ele perder o fundo e ele tocar na média de 200, olha aqui o volumezão que teve. Vou até aproximar aqui pra gente ver. Deixa eu ver se eu vou travar essa linha aqui, ó, para que ela não possa, para que ela fique aqui paradinha aqui pra gente poder fazer aqui a nossa análise. Deixa eu ver se eu consigo travar ela. Não tá travando, deixa ela. Tá, mas ó, a gente teve aqui um volumezão negociado no mesmo esquema, ó, o preço ele perdeu o fundo, ele foi lá na média, né, perdeu o fundo, perdeu a média, recuperou e deixou esse volume. Se a gente vai voltar aqui no tempo, né, colocar aqui em escala, a gente vê que são os mesmos níveis de volume negociado. Olha aqui, ó. O mesmo nível de volume aqui na casa dos 5.128. O mesmo nível de volume. Só que aconteceu em 2022. 2022 o preço ele continuou o seu movimento de queda, né? Inclusive aqui ele fez um outro clímax no volume, ó, fez dois clímax no volume, e ele continuou o seu movimento de queda. Então o primeiro clímax no volume aconteceu com o preço do Bitcoin em 26 mil dólares, o segundo aconteceu aqui na casa dos 20, e o fundo só foi encontrado lá na casa dos 16 mil. Então desde o primeiro clímax até de fato ele encontrar o fundo, nós tivemos aqui uma queda de 40% no preço do ativo. Ok? Uma outra coisa que chama a atenção aqui é aquilo que eu falei para vocês do consumo pelo tempo. Então, quando ele começou a fazer esses clímax no volume aqui, ó, a gente começou a lateralizar. Olha como o preço ele ficou lateralizando, lateralizando, lateralizando. Isso aqui é uma estrutura de Wyckoff, a gente pode falar sobre isso em uma outra oportunidade, quando o preço, se ele começar a fazer isso aqui, né, que eu acredito que é bem provável que ele faça isso. Aí a gente teve aqui uma captura de liquidez, depois da captura de liquidez o movimento ele foi direcional para uma nova tendência de alta. Mas o que chama atenção aqui é a lateralidade após esse clímax no volume. Essa lateralidade, ela basicamente quer dizer assim para gente, olha só, eu preciso de mais dados, eu preciso que o mercado me mostre quais são as próximas probabilidades reais. Enquanto eu não tiver isso, eu vou ficar andando de lado. Mas como a gente já estava em um movimento muito
já muito acentuado, a queda já estava aí com quase 70, 80%. Aqui a gente iniciou um processo de acumulação e é aqui que entra aquela fase que o pessoal chama que é a fase de capitulação, que é a fase de dor máxima, é onde grandes players, varejo, todo mundo perde e o sentimento fica muito negativo. Então, quando eu transfiro esse cenário para cá, e é muito parecido, né? Até mesmo o tamanho do clímax, eu não acho que 60 mil dólares aqui tem características de fundo de mercado. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui pânico, só que não me parece que a gente ainda tem dor. E a dor não é só do varejo, né? A dor ela também ela passa ali pelos institucionais, né? Por essas pessoas que alavancam muito o mercado, né? E podem acabar aí sofrendo mais dor, que é o processo de capitulação. Então, dentro dessa perspectiva, correlacionando esses dois caras, correlacionando com essa questão do shutdown, que a gente não sabe o que vai acontecer, o mercado ele pode entrar em um modo de espera. O que eu espero para o Bitcoin aqui é uma lateralidade da mesma forma que aconteceu lá em 2022, tá? Então, aonde que a gente poderia ter níveis de lateralidade aqui pro BTC, tá? Onde que a gente poderia ter esses níveis de lateralidade? Bom, a gente tem aqui um fundo muito bem estabelecido, tá? A gente tem um fundo muito bem estabelecido, que é o fundo dos 60 mil dólares. Ok? E a nossa próxima zona de oferta importante seria aqui na região dos 86 mil aproximadamente, tá? Então eu acredito que esse range lateral aqui, ó, que ficaria entre os 60 mil e os 86 mil dólares, seria a maior probabilidade de nós vermos o Bitcoin trabalhando nas próximas semanas e quem sabe até nos próximos meses, tá? Isso, para quem é swing trader, isso é muito bom, né? Porque você sabe onde você tem os seus níveis, você acaba procurando níveis de liquidez interna para que você possa trabalhar dentro desses níveis de liquidez aqui maior, né? Que é abaixo dos 60 e acima dos 86 mil dólares, tá? O que nós temos fora do mercado cripto que pode corroborar essa análise? Então, quando eu volto aqui, ó, e vou dar uma passeada por Nasdaq, tem uma coisa muito interessante acontecendo aqui em Nasdaq, que é ela está lateralizando em topo de mercado. Vou botar no tempo gráfico diário para a gente ver a dimensão dessa lateralização, tá? Ó, ela está em topo histórico, basicamente, né? Não tem nada aqui para cá. E nós vemos aqui, nesse movimento de lateralização aqui, ó, no topo histórico, essa lateralidade de Nasdaq aqui. Então, quando o preço ele fica lateralizando em uma região assim importante, como é um topo histórico, a gente tem duas opções aqui, né? Ou o preço ele está acumulando, né, reacumulando para continuar a alta, ou ele está distribuindo para iniciar um movimento corretivo maior. Quando eu correlaciono isso com queda do ouro, queda da prata, queda do Bitcoin e o cenário fora do gráfico, né, a macroeconomia, as incertezas, né, que hoje a gente está focando aqui um pouco mais no shutdown, mas existem as incertezas geopolíticas e tudo mais que está acontecendo no mundo como um todo, né? A troca do presidente do Federal Reserve que não permite com que o mercado possa contar com liquidez extra no curto prazo, porque provavelmente o Jerome Powell ele não vai imprimir mais dinheiro nesse momento que ele está de saída. Tudo isso aí abre a possibilidade, né, e até na estrutura gráfica, de que esse movimento aqui em Nasdaq seja uma distribuição. Ou seja, os players usam essa faixa de preço aqui para começar a distribuir os seus ativos. Com isso em mente, geralmente uma distribuição ela acaba com um movimento de captura de liquidez, né? Que é o TAD ou o T, né? Uptrush ou Uptrush After Distribution, né? Dentro da teoria de Wyckoff. Então, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, um movimento de alta para varrer a liquidez que está aqui, né, e depois a gente iniciar uma correção maior, seria o prato cheio para a gente ver aquele cenário de lateralidade no BTC. Então, se eu boto aqui no tempo gráfico semanal, a gente vê que a média de 50 de Nasdaq, ela não é testada há um bom tempo, né? A última vez que o preço testou a média de 50, que ele até perdeu, foi em março de 2025, já vai fazer um ano. Então, não me espantaria
nós vermos aqui em Nasdaq, deixa eu apagar aqui não me espantaria nós vermos aqui em Nasdaq, por exemplo, esse movimento de queda aqui, ó, até a região da média de 50 após uma captura de liquidez. Isso aqui seria uma correção normal para a Nasdaq, mas só que como o Bitcoin já está tão fraco, isso ia impactar muito negativamente lá. Só que agora a gente volta aqui para o Bitcoin e faz a seguinte análise. Se Nasdaq for pegar a liquidez que está acima dos topos, nós vamos ver o Bitcoin provavelmente indo testar lá o nível superior desse range. O que é uma distribuição em Nasdaq aqui no Bitcoin é uma redistribuição, porque a distribuição principal dele aconteceu aqui. E aí a gente pode ter o mesmo movimento, captura de liquidez, para continuidade de queda no BTC. E enfim, daí ele encontrar um fundo verdadeiro e basicamente repetir a estrutura de 2022, tá? Apesar do mercado ser diferente, o comportamento das pessoas é igual. O mercado, ele pode evoluir nas ferramentas tecnológicas, mas a evolução emocional, psicológica, humana, ela é um pouco mais devagar, ao meu ver, tá? Então, eu acredito que nós vamos ter esse movimento lateral para o Bitcoin aqui nas próximas semanas, tá? E quem sabe até meses, né? E que eu fico de olho, então, para posições de swing trade no Bitcoin é justamente o extremo da movimentação, né? Porque se ele vai ficar trabalhando aqui, né? Provavelmente ele vai vir testar o fundo, depois ele vai vir testar o meio, depois ele vai vir testar o topo. Então, o fundo, o meio e o topo dessa possível lateralização são excelentes locais para a gente poder montar posições aqui para pegar movimentos de swing trade, tá? Então é nisso aqui que eu vou estar de olho aqui no Bitcoin nessa semana, nas próximas, tá? Eu quero ver como é que ele vai se comportar dentro dessa lateralidade aqui, tá? Eu acredito que a gente vai entrar em um momento do mercado que é um pouco mais devagar, um pouco até mais chato, né? Dependendo da sua modalidade de trading, né? Se você for um day trade e um scalper, isso daqui não faz muita diferença para você, porque você vai aproveitar a volatilidade do dia. Se você já é mais swing trader e position trader, você agora vai ter que saber lidar principalmente com o seu emocional, com a sua paciência para que você possa se posicionar nos momentos chaves, tá? Acredito fortemente que nós vamos ter pelo menos um reteste da região dos 60 mil dólares e que vai dar uma excelente oportunidade para que a gente possa montar uma posição com alvo lá em cima na região dos 86 mil dólares, tá? E agora eu quero saber de você, o que você acha dessa análise? Você acha que a gente já encontrou fundo? Ou que a gente ainda precisa de mais pânico, mais medo nos mercados? Ou que a partir de agora é alta e a gente vai romper o topo histórico? Sempre bom saber a opinião de outra pessoa, tá? Até mais, pessoal. Até a próxima, hein?